Galerinha do nono ano aí, hoje nós estamos aqui com a nossa aulinha aí já pré-prova, né? E eu queria deixar claro para vocês que mais importante de tudo é estabelecer o padrão entre a gente entender o que está escrito aqui agora e resolver os exercícios da sua lista, tá? Então, vem para cá, vamos tentar rapidamente dar uma pincelada em tudo que a gente falou nesses dias anteriores e já começar a resolver aquela lista obrigatória. Vamos lá que eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, estamos mexendo basicamente com a introdução à cinemática. É claro, a gente já passou por aquelas unidades de medida e tudo mais, mas o foco da lista obrigatória está justamente em cima da introdução à cinemática, que começa lá na página 38 do seu caderno 1. Então, se a gente for lembrar lá o que a gente já falou, lembra do vassourito, né? O vassourito aqui é nosso homem que está caminhando de um espaço inicial para um espaço final aqui. Então, o que eu tenho aqui é um espaço inicial, posição 20 km, e ele vai caminhar até a posição 70 km. O que acontece? Ele saiu às 13 horas, que é o tempo inicial, e vai chegar às 15 horas, que é o tempo final. Bom, nesse caminhar, a gente pode calcular o ΔS dele, que é a variação do espaço, e nós temos o ΔT, que vai ser a variação do tempo. A gente sabe que velocidade média é o cálculo da variação do espaço pela variação do tempo. Cuidado para você não confundir aquilo que a gente já tinha conversado sobre a questão de diferença entre variação do espaço e espaço percorrido. Variação do espaço só importa a posição final e a posição inicial, enquanto que a distância percorrida seria todo o trajeto realizado pelo corpo. Enfim, voltando aqui, velocidade média então é calculado pela razão entre o ΔS e o ΔT. Então você pode vir aqui, nesse caso específico, fazer o ΔS, que seria o 70 menos o 20, eu ia encontrar um valor de 50, e o tempo seria de 13 horas para 15 horas, seria 15 menos 13, daria 2 horas. Então, para esse caso específico aqui do desenho, eu ficaria com 50 sobre 2, que daria 25, o quê? Quilômetros por hora. Lembrando que o tempo está em hora e a distância aqui em quilômetros. Bom, o que eu queria lembrá-los é que existe uma forma de você rapidamente converter quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que você vai fazer isso? Se eu estou em quilômetros por hora e quero chegar em metros por segundo, divido por 3,6. Agora, se eu estou em metros por segundo e preciso levar para quilômetros por hora, em algum exercício específico, a gente vai multiplicar por 3,6. O detalhe é que no sistema internacional a gente vai procurar sempre em metros por segundo, tá bom? Lembra que eu mostrei para você na tabelinha lá de conversão rápida, quando a gente precisa fazer uma conversão e os mais utilizados? Então tá aqui, ó. Quilômetro por hora, que vai andar de 18 em 18 unidades, e metros por segundo, que vai andar de 5 em 5. Então não tem erro. 18, 36, 54, 72, 5, 10, 15, 20. Mas o que significa isso mesmo? Significa que quando eu tenho um móvel a 18 km por hora, ele está andando 5 metros por segundo. Se ele está a 36 km por hora, ele anda 10 metros por segundo. Se ele está a 54 km por hora, 15 metros por segundo. Se ele está a 72 km por hora, 20 metros por segundo. Basicamente, esses são os que a gente mais usa. Se você quiser continuar a sequência aqui, esteja à vontade. Bom, é importante definir isso aqui, né? O que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado? O movimento progressivo é aquele em que o móvel caminha a favor da trajetória. Então, quando eu caminho a favor da trajetória, toda vez que eu faço ΔS, esse ΔS dá positivo. Se o ΔS dá positivo, consequentemente, a velocidade média, que seria a razão entre o ΔS e o ΔT, também fica positiva. Então, se o ΔS é positivo, consequentemente a velocidade média fica positiva, então o movimento é progressivo. Eu estou caminhando a favor da trajetória. As minhas plaquinhas vão sempre crescentes. Enquanto um movimento retrógrado é aquele que o móvel ele está caminhando da placa maior para uma placa menor. Ou seja, ele está retrocedendo na sua reta. Nesse caso, o seu ΔS, quando você calcular, você vai ter um valor menor na chegada e um valor maior na saída. Então, o que vai acontecer é que seu ΔS fica negativo, consequentemente, a sua velocidade média fica negativa. Sendo assim, o movimento é dito retrógrado. E um lembretezinho sobre os trechos, que também a gente explanou em sala de aula. O que a gente falou lá nos trechos?
Quando eu tenho trechos estabelecidos, digamos que eu saio da cidade A, caminho até a cidade B e depois vou para a cidade C. Cada um desses, de A para B é um trecho e de B para C é outro trecho. O que eu estou querendo dizer aqui nesse lembrete para vocês? Que quando eu saio de A e vou para B, e depois saio de B e vou para C, e a distância daqui é a mesma distância daqui, ou seja, de AB é igual a BC, então eu falo que os trechos têm tamanhos iguais e a velocidade média, basta eu saber quem é a velocidade V1, saber quem é a velocidade V2 do móvel, para fazer uma média ponderada, que seria 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Certo? Agora, se eu tenho esses trechos AB e BC, mas agora o que acontece é que o tempo que eu percorro AB é igual ao tempo que eu percorro BC, ou seja, os tempos são iguais nos trechos, aí eu mexo na minha forma de avaliar a velocidade média. Agora, se os tempos são iguais, se o ΔT desse aqui for igual ao ΔT desse aqui, aí o que eu vou fazer é dizer que a velocidade V1 mais a velocidade V2 sobre 2 é que vai dar a velocidade média entre os trechos. Ok? Com isso aqui, eu tenho certeza que você vai ter condições de olhar para a sua lista obrigatória, responder a sua lista obrigatória e, mais do que isso, fazer uma excelente prova. Ok? Então agora a gente vai partir para a lista para poder resolver esses exercícios. Vamos lá? Então vamos lá na lista, questão número 1. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais, acarretou derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. Com base nas informações apresentadas no texto, qual a velocidade média de deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar em km por hora? Bom, pessoal, então, colocando aí os dados na lousa aqui, a gente tem que o meu ΔS é 600 km, meu ΔT são 16 dias, que é o tempo que vai ser transcorrido para que essa lama percorra 600 km, e ele quer a velocidade média em km por hora. Muito cuidado, hein? A unidade que ele está procurando é em km por hora. Então você não pode deixar passar desapercebida a unidade. Então, mais uma vez, eu quero que vocês fiquem atentos às unidades de medida para você acertar o seu exercício. Então, se eu colocar aqui, ó, velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT. O detalhe é que o meu ΔS já está condizente com a unidade, mas o ΔT não, né? Ele está em dias aqui e eu preciso dele em horas. Então eu vou pôr meu ΔT igual a 16 dias vezes a quantidade de horas que tem um dia, que seria 24. Isso aqui então, quando eu faço essa continha, vai dar quanto? Vai dar 384. Não foi de cabeça não, viu? Eu já fiz essa conta prévia aqui. Então, 384 o quê? Horas. Bom, aí eu vou pegar esse valor e vou jogar lá. Então vai ficar velocidade média vai ser igual a 600 sobre o ΔT, 600, né? Sobre o ΔT que é 384. Quando eu faço a continha ali, que também já foi feito previamente, eu vou encontrar um valor de 1,56 km por hora aproximadamente. Então essa é a sua resposta final e fizemos mais um exercício. Bom, então agora retomando a lista aí, nós vamos para o exercício 3. Um jato da Força Aérea Brasileira, ao realizar um teste, se desloca entre dois pontos. Na primeira metade do trajeto, há uma velocidade média de 200 km por hora e a 800 km por hora na segunda metade. Considerando o trajeto completo, qual a velocidade média do avião? Bom, então, voltando aqui para o nosso quadro para poder tirar os dados da questão, a sua questão 3, ela vem com as seguintes informações. Ele fala que tem um trecho de A para B e a segunda metade que a gente vai considerar de B para C. No primeiro momento, esse jato está fazendo 200 km por hora. Seria a velocidade V1 dele.
Num segundo momento, que seria a segunda metade, é interessante a gente pensar nessa questão das metades, porque se ele fala na primeira metade do trecho e na segunda metade do trecho, então o que a gente tem são distâncias iguais de A para B e de B para C. Então se isso acontece, se o meu V2 é igual a 800 km por hora e eu tenho essa distância sendo igual a essa, então eu caio naquele caso dos trechos onde as distâncias são iguais. E para aquele caso específico, eu tenho uma formulazinha que me resolve essa questão sem muito trabalho. Ele fala que a velocidade média é dada por 2 vezes o V1 vezes o V2 sobre o V1 mais o V2, desde que os trechos em análise sejam iguais. E é o caso desse aqui, né? Primeira metade, segunda metade. O que eu vou fazer então? Só substituir os valores que ele já me informou. Olha o tanto que vai ficar fácil para a gente. Velocidade média vai ser 2 vezes o V1, quem é o V1? 200, vezes o V2, que é quanto? 800, sobre 200 mais 800. Claro, eu não vou fazer essa conta aqui em cima, vou fazer essa de baixo, e se der para simplificar, a gente vai ganhar tempo. Então, velocidade média no trecho vai ser 2 vezes 200, vezes o meu 800, sobre 1000. Aí eu vou simplificar os zeros aqui, né? Posso cortar 2 zeros com 2 aqui, e mais esse com esse. Quando eu fizer essa continha, então, vai ser 8 vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, com mais o zero, 320. Então, a minha velocidade média no trecho todo, 320 km por hora. Tá vendo que se você sabe, se você conhece esse atalho, você sofre muito pouco para resolver um exercício desse. Já está pronto e você tem aí mais um exercício da sua lista resolvido. Bom, agora continuando aí na lista, a gente tem a questão 11, que eu quero abordar com vocês justamente para poder definir aquela situação relacionada com a distância percorrida e a variação do espaço. Então vamos lá. Olhando aí para o enunciado, está escrito assim: a rotina de um paciente em uma clínica de fisioterapia que necessita realizar uma caminhada todos os dias é percorrer 30 metros em 35 segundos, fazer a volta e retornar 10 metros em direção ao ponto de partida em 5 segundos. Considerando essas informações, determine a velocidade média do paciente para todo o percurso em metros por segundo. Bom, essa questão 11, ela é o típico caso em que a gente precisa prestar atenção em o que é o conceito de variação do espaço e o que é a distância percorrida. Então, eu vou para o quadro aqui agora e a gente vai fazer a simulação do que está acontecendo com esse paciente. Então, o paciente, ele está num ponto A qualquer aqui, daí ele vai andar 30 metros na direção do ponto B. Só que quando ele chega aqui no ponto B, então ele vai caminhar 30 metros aqui. Só que quando ele chega no ponto B, e ele gastou para isso um delta T de 35 segundos. Só que quando esse paciente chega na posição B, ele tem que parar e retornar 10 metros. Ele precisa retornar 10 metros, ou seja, ele vem para cá, assim, mais ou menos, ó, num ponto final C, e ele vai gastar, nesses 10 metros aqui, entre parar e voltar, mais um ΔT de 5 segundos. Então, ele vai ter aqui um ΔT1 para esse de 35, e um ΔT2 para esse de 5 segundos. Bom, aí vem aquela história, né? Quanto realmente esse cara andou? Esse paciente, se você for contar o quanto ele andou 40 metros. Mas isso é a distância percorrida pelo paciente. Quando eu pergunto quem é a velocidade média, ela não leva em consideração a distância percorrida. Ela leva em consideração a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, de novo, é como se eu tivesse fechado o olho durante quanto? 35 mais 5, 40 segundos. E quando eu abrisse o olho, ele estava parado na posição 20, né? Porque eu tenho 30, mas eu tenho um retorno de 10. Então, quando eu olho para o meu paciente lá 40 segundos depois, ele vai estar aqui, ó.
E essa posição aqui para nós, que é a C, ela é distante de A 20 metros. Então, o meu ΔS vai ser o meu 20 menos o meu 0, que eu estou dotando aqui o A como sendo o meu referencial. Nesse caso, então, o meu ΔS vai ser nada mais, nada menos do que 20 metros que o meu paciente realmente variou o espaço. E aí, quando eu jogo aqui, ó, o meu ΔT, o meu ΔT vai ser ΔT igual a ΔT1 mais o ΔT2, porque eu vou ficar com o olho fechado, lá se a gente for analisar aquela situação dele sair e voltar, durante 35 mais 5 segundos. Então, o meu ΔT vai ser de 40 segundos. Então, agora eu tenho em mãos o meu ΔS e o meu ΔT. Agora é só finalizar. Então, é um exercício conceitual importante para você diferenciar o que é variação do espaço e distância percorrida e que pode fazer errar se você não tiver isso bem claro na sua mente. Então, velocidade média desse paciente vai ser o ΔS, que vai ser de 20, sobre o seu ΔT, que vai ser 40. Simplifico aqui e tenho, isso aqui vai dar meio, né? Metro por segundo. E mais um exercício chega ao final. No mais, galera, é isso. Queria que vocês tivessem uma atenção especial na lista. Não fazer só esses exercícios que eu estou destacando aqui, mas todos. E estudar para a sua prova, porque como é a primeira prova de física, eu acho que tem que ter uma atenção especial justamente para você sair bem e ter um start bom aí para o restante do ano. No mais, um abraço e até mais. Tchau, tchau.